Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo 2 para leitura de um pequeno versículo, mas muito grande no seu conteúdo, né? Nós viemos esta noite lá de Videira, estivemos sexta e sábado ali com o pastor Ademir Pepper. E estive com o irmão Anildo, ele o motorista, então fomos e voltamos em paz e Deus nos abençoou ali. É bom saber que temos pessoas, irmãos em todas as partes. E ele é um pastor firme nesta mensagem, pregando com simplicidade. E ele está sempre ali no seu lugar, cuidando do rebanho que Deus lhe deu. Agora, é claro que há muitos problemas, onde a gente é problema, né? Mas se Deus tem chamado o homem, Deus capacita o homem. O problema é quando Deus não chamou e a pessoa quer ser capacitada por Deus. Na verdade, Deus não tem compromisso com alguém que ele não tenha chamado. A própria Escritura em Hebreus diz: ninguém tome essa posição se não for chamado como Arão. Então, e o profeta diz: Deus sempre chama aqueles que estão correndo, nunca a quem se oferece. Então vamos ler as Escrituras, verso 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Isto quer dizer que Deus, ele é fiel à sua palavra. Independente da infidelidade, da incredulidade do homem, Deus se mantém na sua palavra. Mas o importante é quando ele dá a sua palavra, sempre ele terá alguém para crer. Sempre alguém irá atingir o alvo. Assentai-vos, que Deus nos abençoe. E as nossas saudações a todos os nossos irmãos aí pela internet, que Deus possa vos abençoar imensamente, né? Eu quero começar a ler esta mensagem nova que foi feita pelos crentes da Bíblia. Porque as pessoas são tão inconstantes? Ela é a mesma mensagem que Goiânia traduziu com o título Véu Adentro. No espanhol ela está: por que as pessoas são tão flutuantes? E ela foi pregada justamente início do ano, dia 1º de janeiro de 56. E creio que dia 21 de fevereiro de 56, o irmão Brana pregou uma com o título Véu Adentro. Essa é uma das mensagens, para mim, de cabeceira. Eu quero estudar ela aos poucos com todos vocês. Vamos aprender bastante. Eu quero começar com verso 8. Vocês já têm essa mensagem, né? Quantos está lendo, já leu? Eu quero hoje nós vamos falar a respeito da visão da tenda. Ele começa falando sobre a visão da tenda e queremos que vocês compreendam as coisas. E então nós vamos devagar caminhando.
Ele havia feito uma certa campanha de vários dias de pregação, e aquela campanha ela não deu, quer dizer, as despesas foram bem maiores do que as entradas. O irmão Branham não tinha costume de pressionar o povo e suplicar por dinheiro. Ele simplesmente mandava passar o prato para colher a oferta. E por muitos anos tudo, quer dizer, se equilibrou. O que entrava e o que saía sempre estava bem. Porque ele tinha um compromisso com Deus, que ele iria ao evangelismo, faria o evangelismo, mas que não deixasse ele estar rogando por isso. Ele sabia que essas campanhas seria milhares de dólares, muito dinheiro. Então Deus sempre supriu ele, mas ele disse, enquanto o Senhor suprir, tudo bem. O dia que não suprir, eu encerro. Vamos deixar com as palavras dele. Agora, parágrafo 8, vamos começar. Algumas semanas atrás, eu tinha prometido ao Senhor 8 ou 10 anos, cerca de 10 anos atrás, quando eu saí em 1946, e deixei o tabernáculo, que eu o serviria de todo o meu coração nestas campanhas, sabendo que ia haver uma grande confusão lá fora. Porque é muito dinheiro incluído e tudo assim. Então, eu lendo, aprendi que geralmente os homens que obtêm, o Senhor os abençoa, só um pouco, acerca... Está dando puff, né? Preciso do microfone. Por que da puff? Fico perto demais? Abaixa então um pouquinho. Há cerca de 3 coisas importantes que normalmente levam o ministro de volta à ruína. Quer dizer. E observando-as, uma delas era o dinheiro, mulheres e popularidade. E essas 3 coisas, notei nas escrituras que onde foi o dinheiro que o profeta Balaão, que vendeu seus dons para ir e por conta do dinheiro. Quando Balaque ofereceu muito dinheiro, muitos de vocês estão familiarizados com a história. Para Sansão, quer dizer, com mulheres, né? Foi o problema Sansão. Foi Dalila, a mulher que o cortejava no colo até que ele entregou os segredos do Senhor para ela. E Saul foi a popularidade. Ele era um profeta. A Bíblia diz que ele foi contado com os profetas. E por popularidade, ele queria ser grande e acima de alguém mais. Ele caiu por causa disso. Então a igreja vai sabendo, principalmente ministros, né? São 3 coisas principais, mas há mais depois, né? Dinheiro, fama e mulheres. E estas são as 3 principais causas que vejo na Bíblia que fizeram os homens cair. E eu pedi ao nosso Senhor, ao nosso Pai Celestial, que por favor me deixasse evitar sempre estas coisas. Especialmente estas 3 coisas principais,
e que mantivesse uma cobertura sobre elas. Eu fiz uma promessa a Deus de que nunca pediria dinheiro nas reuniões. Eu fiz uma aliança com ele, e se ele chegasse a um lugar onde ele não suprisse as minhas necessidades nas reuniões, apenas passando o prato de oferta, o qual eu sabia que se necessitava de dezenas de milhares de dólares para fazê-lo, em grandes reuniões massivas. E então eu disse a ele que eu iria embora, voltaria para casa e sairia para o campo. Isto ele o fez milagrosamente, sem causar estresse, em momento algum por dinheiro ou pressão. 3 ou 4 administradores perderam seus cargos por fazer um pouco de pressão por dinheiro, o que eu não permitiria. Não creio nisto. As pessoas ao redor da cidade aqui poderiam pensar: bem, o Senhor nos deu uma pequena casa lá em cima. Isso foi recolhido em uma noite. Ele está falando da casa dele, que ele ganhou uma oferta no Canadá, né? Alguém pensaria: bem, ele é um multimilionário. Eu queria que vocês apenas soubessem a verdade. Bem, vocês saberiam diferente disso, do que eu poderia ter sido, isso é certo. Mas eu nem mesmo peço às pessoas, simplesmente vêm e dizem: eu te dou isso, irmão Brana, mas eu recuso. Eu não quero isso. Eu não quero nada com isso. É sujeira. E eu quero a minha herança lá, que está acima, aqui em cima. E, sabendo disso, que dia a dia os cabelos grisalhos estão chegando à minha cabeça, e eu não sou aquele garotinho que eu era, que começou a pregar aqui 23 anos atrás. Vê? E uma coisa eu sei: não importa o quanto você tem obtido disso. O que lucraria um homem se ele ganhasse o mundo inteiro e depois perdesse a sua alma? Então eu vi essa coisa maldita. E nos últimos dias, ministros e pessoas atraindo diferentes desastres familiares e coisas. Então você veja, ele está falando sobre o dinheiro. E ele sempre teve muito cuidado com isto. Ele chegou a rejeitar cheques naqueles anos de 40 e pouco, creio que o cheque $1,5 milhão de dólares. Uma senhora foi curada de câncer e o seu filho riquíssimo chegou e deu para ele. Ele disse que não foi ele que curou, e ele rejeitou. Então ele sempre rejeitou muito isto. E eu acho muita humildade dele dizer: eu não tenho problema as roupas de ganhar roupa usada, eu uso. Veja só. Então, ele foi uma pessoa muito simples, muito sincera e muito fiel às Escrituras e cuidadoso com as suas promessas, com a sua palavra. Recentemente, em uma mensagem, eu vi ele dizendo: meus programas, quer dizer, minhas campanhas, elas são pequenas. Porque grandes campanhas, grandes programas, exigem muito, muito dinheiro. Por certo, ele estava lembrando de Oral Osborne, Billy Graham, que precisa de muito, muito, muito. Então, para isto, é como nós vemos no Brasil, as pessoas na televisão, entende? Certos
ases ali na televisão, ocupa o tempo todo. Aquilo são milhões e milhões de reais. E eles têm que estar suplicando, pedindo, implorando, fazendo campanha. Mas o profeta disse, eu não quero nada com isso. Por isso ele disse, minhas campanhas é pequena, é simples, quer dizer, eu ponho o chapéu até onde alcança a mão. Entende? Uma senhora me chamou outra noite, ela disse, não vou te dizer o meu nome. Veja só, como precisaria, né? Para um profeta. Meu marido é um dos evangelistas de cura bem conhecido no campo. E disse, eu o peguei no ato de viver em adultério com uma menina de 18 anos. Ele confessou para mim que ele estava fazendo isto por 2 anos. E disse, o que eu devo fazer, irmão Branham? Eu disse, senhora, eu não sei. Eu disse, eu oraria por meu irmão, sua alma. E algo assim. Nós tentamos evitá-lo. Ele me encontrou milagrosamente na minha última reunião na Califórnia e nas minhas 2 últimas reuniões. Entrei em dívida com $15.000. Eles disseram, você precisa pedir, você deve contar às pessoas, eles querem ser solicitados. Eu disse, esta não é minha promessa para Deus. E o homem disse, eu vou garantir isto. Eu disse, esta não é minha promessa para Deus. Então, para cumprir minha promessa, como faria com meu companheiro, fiz com Deus, eu não queria contar isto para minha mulher e filho na estrada, para casa, quer dizer, regressando. Eu vim para a Califórnia, eu vim da Califórnia, eu tive que parar com os cultos evangelísticos. Eu disse, eu voltarei, descansarei alguns dias e verei o que o Senhor Jesus diz. E se não houver mais nada, vou descer e ajudar o irmão Neville a pastorear o tabernáculo. Eu disse, eu vou fazer algo para pregar o evangelho e vou trabalhar como costumava fazer, patrulhar as linhas da empresa de serviços públicos ou algo assim, e pregar e deixá-lo com o domingo de manhã, o irmão Neville pregar, né? Ou domingo à noite, e tomarei o outro culto. E ele terá a quarta-feira e eu a terça-feira ou algo assim. Eu disse, nós seguiremos com os cultos. Eu disse, vou arranjar um emprego e vou trabalhar. E de fato, ele começou a trabalhar com o irmão Wood, transportar casas. Assim eu fiz. Eu consegui um emprego com o irmão Wood lá atrás, mudando casas e coisas. E então eu simplesmente fui trabalhar, arranjei um emprego. Isto machucou minha esposa e Billy. Eles disseram, Billy diz, papai, tenho certeza que você está cometendo um erro. Eu disse, não, estou fazendo certo. Eu mantenho minha promessa, vê? Eu disse a ele, minha promessa. Não importa o que você seja. Se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, você não pode confiar nele. Porque ele não é nada bom. Vê? Há uma coisa que uma pessoa deve ser, isto é, honesto. Seja, diga coisas para que você possa voltar e contar 1.000.000 de vezes e será a mesma coisa. Vê? Apenas seja honesto.
Não importa se é ruim ou se é bom, seja honesto. Se for contra você, diga-o de qualquer maneira, ou mantenha-se quieto. Não diga em absoluto. Vê? Então você, parando aqui um instantinho, Deus, ele está preso à sua palavra. E ele disse, eu velo por ela para cumprir. E o que Deus, ele olha, é justamente também as nossas palavras. É as nossas palavras. Por isso se deve ter muito cuidado. Ninguém é obrigado a prometer. Mas depois que promete, você é obrigado a cumprir. Então você deve velar também pela sua palavra. E como disse ele, procure ser honesto. Procure ser honesto. E como disse o irmão Brando, se uma pessoa não é honesto com a sua própria palavra, ele não tem nada de bom. Então, veja, é necessário nesses tempos de enganos, de mentira, de trapaceirismo, você tem que se manter fiel à sua promessa. Agora, se você, uma hora, se destemperou, falou o que não deveria falar, o que acontece? Você deva ir e recolher esta palavra. Irmão, me desculpa, foi uma hora que eu estava com a cabeça agitada. Meu marido, me desculpe, eu disse que ia te matar, mas eu de forma alguma, né? A minha esposa, me desculpa, eu disse que ia te deixar, mas me perdoa. Então você deva recolher a sua palavra. Porque Jesus diz, toda palavra ociosa que você disser, terá que um dia prestar contas a Deus. Então se cuide. Não se cabe na vida de um cristão mentirinhas. Termina o dia, o bolso está cheio de mentirinhas, né? Jesus diz, seja o teu falar o quê? Sim, sim, não, não. Isso é uma boa imagem, não é certo? Então vejamos aqui, vamos seguir. Então eu creio desta maneira que Deus abençoará um coração honesto. E conhecendo a posição em que me coloco para derrotar doenças e coisas das pessoas, e oro ao Senhor Jesus, de acordo com a sua divina palavra e seu chamado. Então devo ser sincero de coração para fazer isso, porque o diabo sabe que se você é ou não, veja, ele não prestará nenhuma atenção, não importa quão alto você grite ou quanto você faça, ele não vai prestar atenção em você, correto? Mas Deus o fará se você for honesto. Então eu disse, eu lhes direi quando chegar no Arizona. Isso é, ele ia voltando para casa, ia passando cada estado. Vamos dizer, se fosse daqui para cima. Eu vou falar para eles ali, para minha família, que eu vou ali no Paraná. Não falou. São Paulo, não falou. Minas Gerais. Entende? Ele deixou para falar quando estava chegando em casa. Depois de sair da Califórnia, eu não tive coragem. Então depois eu disse, quando chegar em Novo México, e assim por diante, até que lhes contei quando estávamos chegando aqui em Indiana. Mas eles entenderam muito bem,
Billy não compreendeu muito bem. Ele disse: papai, acho que você está cometendo um erro. Mas fui para casa cansado, fatigado, chateado, chorando. Fui para a cama naquela noite e depois que a esposa dormiu, fui para o quarto e ajoelhei-me e disse: querido Jesus, não sei o que eu vou fazer. Aqui estou eu de volta outra vez onde comecei. Acho que cometi uma falha. Cerca de 2 horas depois, ele apareceu para mim e ele me mostrou uma visão. E ele me mostrou uma visão com tal vista panorâmica de pessoas que eu nunca tinha visto. Eu estava conversando com minha esposa na visão. Agora, vocês, pessoas, me conhecem. Sabe que eu não sou um fanático. Não digo estas coisas a menos que seja verdade. Isto é certo. E eu vi, então vi o irmão Angar Britt ali parado. Eu fui até ele e ele disse, irmão Billy disse, nós distribuímos todos os cartões de oração e tudo está pronto agora para a reunião. Temos um caminho para você entrar e sair. Eu disse, obrigado, irmão Garbert. E eu me dirigi para mais alguns irmãos e havia outro irmão pregando. Eu disse, quem é ele? Eles disseram, eles o colocaram lá. Eu disse, quem são eles? E eles simplesmente se viraram e se afastaram. E o homem despediu a audiência e deixou todos eles irem. Eu disse, você não deveria fazer isso porque não houve chamada de altar? Eles disseram. Outro companheiro falou e disse, nós recolhemos a oferta. Eu disse, desde quando a oferta é mais importante do que as almas diante de Cristo? Vê. Então, nós vemos que aqui começou uma visão. Entende? Uma visão. E uma multidão em uma arena. Era uma multidão de pessoas morenas. Ele chama até pessoas pardas. Mas ele disse, não disse mexicanos, mas essa multidão foi quando ele fez uma reunião ali no México, 3 dias, onde houve até aquela ressurreição de uma criança. Ele conta detalhadamente sobre isto na mensagem O Pastor do Redil. Creio que do parágrafo 32 em diante. Então você toma as mensagens do irmão Branham e vai aglutinando e vendo o passo a passo o que está acontecendo. É como este livro sobrenatural. O nosso irmão Owen, ele durante 17 anos esteve coletando os assuntos, os acontecimentos, de uma forma cronológica. Por exemplo, aqui o profeta ele fala um pouco de certa coisa. Lá em outra mensagem ele fala mais alguma coisa que ele havia omitido na primeira declaração. Então ele foi ajuntando coisa por coisa até dar até que ele teve todo o contexto daquele assunto. Inclusive nesta mensagem, no seu livro 5, O Mestre e Sua Rejeição, você vai encontrar um título assim, O Anjo o Ensina a Pescar. Quando se fala desta reunião, logo mais se fala dele
pescando, e essa visão, que nós chamamos a visão da tenda, ela foi uma visão, vamos dizer, em etapas, cada vez se aprofundando. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Entenda uma coisa. Você nunca pode tomar uma visão ao pé da letra. Ao pé da letra. Ela é igual sonhos. Você tem certos sonhos, principalmente quando é espiritual, eles sempre vêm de uma maneira simbólica, não é assim? Às vezes você não sabe o que significa aquilo. Muitas vezes você mais ou menos calcula, mas se você vigia, e observe bem, você vai ver o que aquilo significa dentro dos acontecimentos que logo vai acontecer. Então você nunca pode pegar uma visão, entende? Como um sonho no pé da letra e achar. Isso é assim. Por exemplo, eu sonhei uma cobra enorme me atacando, eu me defendi, eu matei ela. Será que vai ser cobra mesmo? É um símbolo. Entende? É um símbolo. Mas você simplesmente sabe que você vai passar por isso, por algum problema sério, e você vai se acautelar, orar e se preparar. Não se pode tomar a coisa no pé da letra, como de uma maneira literal. É isso. Não é assim. A forma de Deus falar sempre é de uma maneira simbólica. Pode ver nas visões, no Velho Testamento, para os profetas. E mesmo para o nosso irmão Branham, sempre foi de uma maneira simbólica, como também é o livro de Apocalipse. É um livro de símbolo. Você não pode tomar a coisa ali literalmente. Então você tem que saber o que significa estes símbolos. Vou dar um exemplo. Creio que é Atos, capítulo 10, quando Pedro estava na casa do tocaio dele, casa de Simão Curtidor. Pedro estava em cima, orando no terraço. Quando ele sentiu muita fome. Muita fome. E naquela hora ele teve uma visão. E apareceu um lençol com todos os tipos de animais. Animais limpos e sujos. E por certo estava bem na frente da visão um porcão, né? E a voz disse: levante, Pedro, mata e coma. Ele disse: Senhor, nunca entrou nada impuro na minha boca, porque havia os animais impuros. Agora, o que significa aqueles animais? Aqueles animais representavam tipos de pecado, entende? Que se cometia no mundo gentil. Era tipo de pecados. Nunca entrou nada impuro na minha boca. E o Espírito Santo por 3 vezes diz: não chame impuro aquilo que Deus purificou. Porque a cruz, a morte de Cristo, não foi só para judeu. Todos têm a oportunidade. Todas raças, tribos, nações e línguas. E Pedro estava pensando sobre isto, quando alguém bateu lá embaixo. Aqui tem um tal Simão Pedro. Entende? E o Espírito disse para Pedro lá em cima: desça, receba-os, eu os mandei. Eram os enviados de Cornélio, né? Que foi, o anjo apareceu para Cornélio, vai lá, chama Pedro, ele está na casa da casa de um
Simão Curtidor, lá em Jope, e ele virá e trará palavras de vida para vocês. Entende? Então, Pedro, com esta, ele teve coragem e disse: o que é que vocês querem? Então, eles contaram o caso. Daí o que Pedro entendeu, ligou aquelas visões, porque um gentil não podia um judeu entrar na casa de um gentil, e muito menos comer com ele e dormir com ele. Mas Deus havia mostrado: não chame impuro o que Deus purificou. Isso até deu contenda entre os irmãos ali da igreja, entende? Que condenaram a Pedro. Você entrou na casa de um gentil, você comeu ali, você bebeu, você dormiu. Pedro diz: quem sou eu? Se Deus diz que ele contou a visão, se Deus diz que ele purificou, quem sou eu para resistir? Então, você encontra os tipos que era representado por animais. Agora, se você tomar literalmente o animal, entende? Tá. Vocês entenderam isso, né? Nunca leve no... Tem que saber o que significa. Então, e nisso o anjo do Senhor me tirou então. Olha bem, saiu ali daquela arena, um grande culto que aconteceu, inclusive, logo após, ali no México. Vocês vão encontrar isso bem explicado nas mensagens. E nisso o anjo do Senhor me tirou então e me levou a um verdadeiro fluxo de água corrente cristalina. Era a água azul mais linda e grandes peixes estavam nadando nela. Ele disse: eu farei de você um pescador. E ele disse: agora lance sua isca na água, e quando você o fizer, puxe-a lentamente na primeira vez. Vamos primeiro dizer uma coisa. O que significa peixe? É um símbolo. Mas significa o quê? Almas. Deus disse para Pedro: te farei pescador de almas. Peixe representa almas. Inclusive, às vezes, quando você tem um sonho tirando um peixe, pode saber que alguém vai querer saber da verdade e você tem que puxar, tá bem? Olha bem, o anjo disse para ele: eu farei de você um pescador. E ele disse, o anjo: lance sua isca na água, e quando você o fizer, puxe-a lentamente na primeira vez. E na próxima vez, apenas dê uma pequena puxada, não muito forte, e da próxima vez prepare teu anzol para fisgar. Vocês podem ver, havia ali naquele lago, havia 3 tipos de peixes. Os pequenininhos, os lambaris, os peixinhos maiores e os grandes peixes. Os peixinhos, daí o anjo disse: firma a sua isca no anzol e jogue. Quer dizer, os lambaris os primeiros a vir. Puxe, quer dizer, espante eles. Daí a aglomeração deles vai chamar a atenção dos médios, os maiorzinhos. Você puxe. E nisso a aglomeração dos pequenos, dos médios, vai chamar a atenção dos grandes. E você esteja pronto para fisgar. Entende? Para fisgar. Mas o que ele fez? Olha o que ele fez. E eu comecei a jogar minha linha na água, e eu puxei, e todos começaram a se alegrar e a dizer: isto é maravilhoso, isto é maravilhoso.
porque veio uns ministros ali naquela visão e disse: irmão Brana, nos ensina a pescar, você é um grande pescador. E ele, todo entusiasmado: eu vou ensinar. Entende? E aí foi que ele teve problema. Sabe por quê? Porque ele sempre estava explicando como funcionava aquele dom da mão, sempre estava explicando sobre os discernimentos. E o que isso fez? Antes dele fazer em silêncio, deixar o povo questionar, ele tentava explicar. E ao fazer isso, criou muitos personificadores. Olha bem, eu fiquei entusiasmado e lancei a próxima com firmeza e puxei o peixe. E tudo fora da água, linha e tudo, né? E o que era? Era um pequeno peixinho e ele era apenas quase do tamanho da isca. E eu fiquei com a minha linha toda embaraçada. E eu estava desembaraçando a minha linha, e o homem que estava falando atrás de mim andou na minha frente, vestido com roupas palestinas e um turbante na sua cabeça. Ele tinha um manto branco. Ele disse: irmão Brana, é isso? É isso. Eu disse: eu sei que não fiz certo. Eu disse: eu a puxei quando não deveria. Ele disse: não é rédito a linha de pescar em tempos como este. Eu disse: bem, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. Eu terei muito cuidado. Ele disse: agora, a primeira vez que falei com você, você colocava as mãos sobre as pessoas e lhes dizia o que estava errado com elas. Era o sinal da mão, né? Essa era a primeira puxada. E na segunda puxada, ora, quando você o fazia, você saberia o segredo dos seus corações. E eu fiz de você um profeta diante das pessoas, mas você estava sempre tentando explicar isso. Você não deveria ter feito isto. Ele disse: você fez disso uma exibição pública. Eu disse: sinto muito. Vocês conhecem bem este assunto. Entende? Como funcionou o primeiro dom, que era a cura. Ele pegava a mão das pessoas, havia certa vibração na sua mão. Se aquela pessoa tinha uma doença, a sua pele formigava, inchava um pouquinho, e ele podia discernir pela a maneira que ficava a sua mão o tipo de doença que a pessoa tinha. Isso espantou o mundo de aquele tempo, que está o diabo, porque toda doença vem do diabo, ser discernido por uma vibração física. A segunda vez foi quando Deus deu a ele o conhecimento do segredo dos corações. E o anjo havia dito: se tu fores sincero, chegará o tempo quando você discernirá o segredo dos corações. Então, explicando melhor para vocês, o primeiro sinal, ele aconteceu logo ali no ano 1946, quando o irmão Brana teve um encontro com um anjo ali na caverna, e o anjo sanou aquelas dúvidas dele, explicando, entende, aquelas coisas estranhas que aconteciam na sua vida. Então, logo após aquilo, através da irmã, uma enfermeira que estava morrendo de câncer, e quando ele tomou a mão dela, ele viu os sinais. Isso, o primeiro sinal foi no ano 1946. E o anjo
que o encontrou na caverna, lembre bem, não foi em 1948, quando Israel se tornou a nação. Não, foi em 1946, 2 anos antes. Então o anjo disse: se tu fores sincero, chegará o dia que conhecerá até o segredo dos corações. E uma certa vez ele estava fazendo culto ali no Canadá, em uma cidade chamada Regina. Olha bem, Regina. Quando ele viu a mulher na sua frente, desapareceu e apareceu uma jovem, ele recomeçou a falar. A mulher já não está mais aqui, eu vejo uma criança e olha o que acontece com ela. E por fim a mulher diz: isso era comigo, irmão Brano, era comigo. Ele disse: eu não sei o que está acontecendo. Nisso o irmão gritou lá, falou: é a segunda puxada, a promessa de Deus. E o povo vibraram, né? Isso aconteceu eu anotei por aqui, no dia 24 de julho de 1949, na cidade de Regina, Canadá. Então, nós olhamos que estes sinais, tanto a primeira puxada como a segunda, eles seguiram o ministério do irmão Brana, e o irmão Brana usou isso até o fim. Ele sempre usou todas elas, essas puxadas, como dissemos. Você já ouviu muito falar sobre a terceira puxada. Terceira puxada. Pela leitura aqui, vocês observem que ele jogou a linha e tentou fazer a coisa e terminou, enrolou tudo. Ele não chegou na terceira. Ele se enrolou logo ali, explicando a primeira e a segunda para o povo e criando assim personificadores. Está bem entendido? Eu estou falando devagar, com clareza, para que vocês possam perceber bem. Então, depois que ele teve o anjo lhe ensinando a pescar, e ele enrolou a linha, então a visão se aprofundou mais, quer dizer, outra etapa da mesma visão. Então ele me levou dali e vi uma enorme tenda. Ele viu uma tenda grande. Nunca tinha visto uma tenda igual. E estava lotada e com pessoas alinhadas em todos os lugares. E eu saí Parecia que eu estava de pé acima das pessoas, olhando para baixo, onde eu faria uma chamada de altar, e centenas de pessoas estavam chorando e se alegrando, depois de terem aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador. E eu olhei, e então ouvi um homem levantar-se e dizer: chame a fila de oração. E as pessoas começaram a se alinhar por este lado, à esquerda, de onde eu estava olhando para a plataforma. E todas elas se alinharam por todo o caminho da rua para a fila de oração. Quer dizer, aquela fila saiu pela rua. Percebi à minha esquerda qual teria sido a minha direita, se eu estivesse no púlpito. Quer dizer, ele estava olhando de lá para cá, não daqui para lá. Um pequeno edifício de madeira. Quer dizer, havia dentro daquela tenda um quarto ali, de madeira. O tamanho do quarto era, eu até anotei, isso aqui, era 3 por 7, por aí. Vamos ver, 4 por 7 era o tamanho do quarto. O irmão Brana diz isso em outra mensagem, que era mais ou menos esse tamanho. Entende? Ele chama isso de um edifício.
era um quarto ali. E este quarto tem dado muito problema. Deu muito problema. Sabe, muita gente quer saber e quer explicar o que é, o que não é. Sendo que até, eu vou adiantar, até o próprio irmão Branham, ele morreu e nunca entendeu o que significava esta tenda realmente, este quartinho. Então ele ficou sempre atento ao mover de Deus na vida dele, no ministério dele. Aí é onde você vai entender, irmãos, de onde surgem certos ismos, certas conjecturas. Porque ele diz bem assim: eu creio que as minhas maiores campanhas estão no futuro. Entende? E ele cria realmente que ele um dia sairia com a tenda, literalmente falando uma tenda. Inclusive ele comprou, ele obteve uma grande tenda, mas o que aconteceu? O administrador dele pegou, vendeu a tenda dele. Ele queria ajudar a cumprir a visão. Isso mostra que nem ele não entendia. E há muita gente que quer saber, entender e dizer tintim por tintim. Aí é onde eu fico atrás do profeta. Se ele morreu nessa expectativa, entende? Morreu com esta expectativa de um grande avivamento, uma grande obra. E eu quero dizer uma coisa, aí é onde a gente precisa compreender uma coisa. O ministério da pessoa, ele segue através dos que creram no seu ministério. É assim. Por exemplo, o irmão Branham, ele antes de morrer na mensagem, nas asas de uma pomba branca, ele chega e diz: eu andarei neste caminho mais uma vez. Quer dizer, a visão da tenda, quer dizer, há grandes campanhas. Porque ele sofreu sempre com aquela condição nervosa. E ele diz: por que o Senhor me cura agora? Depois de velho e acabado. Daí ele diz: eu creio que eu andarei neste caminho. Dali uns meses, 2, 3 meses depois, ele morreu. Vamos entender uma coisa aqui, irmãos. É preciso ter mente espiritual. Quando Deus disse para Elias, que faz aqui: Senhor, estou cansado, quero me matar, ele disse: tome e tal. Deus disse: está bem, Elias, você está velho e cansado. Então, vá e unja Eliseu no teu lugar. O ministério de Eliseu era, vamos dizer, o sucessor de Elias. Continuava por Eliseu. Elias, e Deus diz: ponha Eliseu em teu lugar. Você vá e unja um fulano lá da Síria, um jovem ali, e depois você unja Jeú, rei de Israel, o comandante, para que ele extermine a casa de Acabe. Além disso, irmãos, é preciso a gente ver que Deus trabalha no seu tempo. Vai ver, quando Deus falou isto, Jeú não era um comandante, era um soldado. O rapaz que teria que ser ungido rei era um garoto, ou nem tinha nascido ainda. Por quê? O que fez Elias? Elias, ele só consagrou, só chamou Eliseu. E houve muito tempo ainda para Eliseu aprender. Não foi uma coisa tam, pam, pam, pam. Nós queremos as coisas aqui agora, entende? Senão depois já não presta. Tem pessoas que você não pode falar seus planos,
Porque tem que ser agora, senão depois já não vale nada. Você até se mantém calado, né? Então veja, Eliseu foi preparado, foi treinado para poder substituir. Para poder substituir. Quando Israel saiu do Egito, Israel não foi direto à terra. Primeiro eles tiveram 2 anos no Monte Sinai, aprendendo as leis, como era o seu Deus. Tem que haver uma preparação antes. Um ensino. Por isso que a chuva seródia, ela é precedida da chuva temporã, que é a chuva de ensinamento. Tá, vamos segurar nisso aqui. Elias só consagrou Eliseu. E Eliseu foi até lá em Damasco, na Síria, e o rei ficou sabendo que Eliseu estava ali. Por certo, Eliseu já era famoso, entende? E disseram para o rei, o homem de Deus está aí. Ele chamou o seu rapaz e disse, leve um presente para o homem de Deus. E diga para ele se eu vou viver dessa doença. E daí quando Eliseu olhou para o rapaz, o Eliseu firmou os olhos bem nele e Eliseu começou a chorar. E ele disse, por que chora, meu senhor? Eliseu disse, eu sei o que é que você vai fazer. Destruir Israel, matar as grávidas. Você vai... Mas quem sou eu, Senhor, para fazer tão grandes coisas? Deus me tem mostrado. Aquele rapaz, quem sabe, ele tinha ali seus 20 e poucos anos. Então, veja, que leva tempo, não é uma coisa já. Você tem que ter paciência com Deus. E o que aconteceu? Eliseu consagrou o homem para seu futuro rei. O cara saiu dali, pegou uma coberta molhada, ajudou a matar logo o rei, né? Deixou ele sem respiração e assumiu o lugar dele. Mas quem foi que ungiu Jeú? Foi quem? A Bíblia não diz. Diz que um dos moços profetas que vivia ao redor de Eliseu. Você vai lá, vai encontrar os comandantes ali, tal, e você procura quem é Jeú, chame ele à parte, e derrame o azeite da unção sobre ele, e diga que eu te unjo sobre rei sobre Israel, e que é para terminar com a casa de Acabe. E o rapaz foi e fez isso, e saiu correndo dali, foi embora. E Jeú se tornou rei de Israel e jogou Jezabel lá de cima. E os cães comeram ela, né? Ele acabou com a casa de Acabe. Mas olha bem, o que eu quero chamar a atenção é para vocês verem o mesmo ministério de Elias indo por onde? Indo por Eliseu, indo por aquele jovem. Então, por isso eu vejo quando o profeta diz, eu creio que eu andarei neste caminho mais uma vez. É um ministério. Já que ele morreu, se ele tivesse vivo, eu ia crer que seria ele. Mas a morte pôs fim à sua vida. Então nós temos que olhar o quê? É a coluna de fogo, é o ministério, porque a coluna, ela segue aos crentes desta mensagem. É o que Deus tem que vai fazer isso aí, derramar um dia a sua plenitude. Mas vamos voltar a nós. Vocês entenderam a nossa aplicação? Mas é dessa forma, irmãos. Então ele me levou dali a uma enorme tenda. Nunca tinha visto uma tenda igual, estava lotada de pessoas aliadas. Já lemos, né? Chame. E ali havia um pequeno edifício de madeira. E eu vi essa luz, todos. Eles têm a fotografia
dela, vocês sabem, e isto está sempre nas reuniões. Eu vi essa luz, é o Logos, né? Deixar e ir para aquele edifício e entrar naquele edifício, vamos dizer, aquele quarto. E uma voz me disse: eu te encontrarei lá. Essa será a terceira puxada. Eu disse, por quê? Ele diz, bem, não será um espetáculo público, como eles tiveram. E eu voltei a mim, quer dizer, a cor saiu da visão. Então, eu quero explicar uma coisa a vocês. Ali estava o quartinho, e o que havia ali dentro? Em outras mensagens, inclusive, se você toma a mensagem, o pastor do Redil, também a mensagem, sendo guiados pelo Espírito Santo, que inclusive não temos traduzida, e há uma outra que, o que é uma visão ou o tempo é chegado, não sei qual das duas, talvez nem esteja traduzido, o profeta explica a ponto que você pode compor o quadro. Por isso que eu digo sempre que é necessário juntar todos os ingredientes. Quando você vai fazer um bolo, você arruma tudo o que precisa para fazer o bolo, não é? Senão não vai sair bolo que presta ali. Assim nós temos que ajuntar tudo para observarmos o contexto. Ter o conhecimento com clareza daquilo que se fala. Se você, por exemplo, pegar a mensagem Cristianismo contra a idolatria e ver sobre o Natal, você vai chutar tudo. Mas se você pegar outras mensagens, o profeta vai dizer, dê presente para as crianças, eles não entendem. Só não ensine sobre esse velho, mas mostra que Deus nos deu um maior presente, que é Jesus Cristo. Você sabia que o irmão Branham chegou a ter árvore de Natal na casa dele? Quando José, ele não pôs antes. Mas você sabe que o filho caçula, o filho da velhice, faz o que outros não fizeram, né? Os netos fazem do vovô o que os filhos não fizeram. Não é por aí? Então, ele teve até isso ali, mas o assunto é ensinar corretamente. Agora, se você pega só a primeira parte ali, que é paganismo, é dia 25 de dezembro, é o dia do Deus Sol, Baal, e você vai chutar. Agora, será que a criança vai entender? Vai para um radicalismo, uma ignorância. Também não vamos entrar nesse espírito esportivo de que é puro comércio. Entende? E eu estou mal, porque eu tenho uma porção de neto e e tenho que comprar presente, sabe? Alguma coisa, eles vêm que vem seco para o bebedor, o vovô. E você compra para ser um bom vô, viu, irmão Sadia? Tem que... olha, desculpa, eu vou contar. Eu nunca... Tudo que eu já ganhei no Natal, aliás, tudo que eu ganhei de presente na minha vida, foi um carrinho vermelho de plástico desse tamanho. Não que meus pais não podiam dar. Minha mãe fazia calção, ela costurava, ela tentava temperar as coisas. Mas o velho era aquele. Só trabalhar, ele tinha um dom de trabalhar que eu não herdei esse dom, não. E economizar não, e comer, e só isso. Eu fazia meus brinquedos. Desde a perna de pau, andava em perna de pau, hoje as crianças não fazem. Mas eu ficava sem entender.
Quando chegava o dia 25, eu via pessoas pobres, mas seus filhos andando de bicicleta, correndo atrás de bola. E nós tínhamos a maior casa da cidade, enorme, grande, bonita. E ó, nada. Eu digo por experiência, as crianças não entendem o porquê. O pai pode dizer, isso é idolatria, mas eles não entendem. Então, o melhor é vocês pôr a mão no bolso, tá bom? Tá ok? Então, tá bem. O que houve aqui? A luz disse, eu te encontrarei lá, essa será a tua terceira puxada. Agora, eu li aqui na Bíblia que Deus é fiel. Mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Se cumpriu a primeira, a segunda, por que não vai cumprir a terceira? Aí é onde surgiu ideias férteis, entende? E é lamentável essas ideias carnais. O profeta tem que voltar para nos contar. Ao fazer isto, quebra-se a Bíblia. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois vem o... Então não é o homem, a pessoa. Porque você pode olhar dentro da Bíblia, você nunca encontrará uma pessoa que morreu, voltou e veio orar e pregar e ensinar. Nem mesmo Jesus, depois que ele ressuscitou, ele não fez nenhum milagre. Você pode lembrar de Samuel. Samuel ele voltou e falou com Saul. Mas aquele paraíso hoje está vazio. O profeta diz isso, a mensagem de adoção. Está vazio. Hoje não se faz. Fazia no tempo do sangue de cordeiros. Mas hoje não. Entende? Não, por isso na mensagem, e não sabeis, o profeta diz assim, eu tenho 33 anos pregando, isso é um grande tempo. Eu gostaria de ter 133 anos de ministério, porque esta é a única vez que eu tenho oportunidade como mortal. Mas começa as ideias e começa a fazer crochê, emenda pontinho daqui, pontinho dacolá, e assim surge esses ismos. Fulano fez isso. Tá, eu vou parar aqui para me dizer. Eu tenho realmente cuidado, muito cuidado com isto. Eu tenho muito cuidado, porque Paulo disse assim para Timóteo, cuida de ti e da doutrina, para que salve a ti e aos que te ouvem. E o que deixa essas coisas, essas interpretações, essas suposições? Vocês sabem que o país nosso passou por isso antigamente. Hoje, morreu esse assunto, ou quase morreu, fica sempre algum gato pingado por aí. Mas, quantas pessoas se escandalizaram, enfraqueceram na fé, se afastaram? Quantas divisões, quanto proselitismo? Eu digo isso. Alguém terá que um dia responder diante de Deus por tudo isso. Terá que responder diante de Deus por tudo isso. Igual, vimos esses dias, alguns de vocês, aí aquele homem adorando o irmão Brana, aquele pastor ali no Congo. E dizendo que o irmão Brana era Deus. Veja só, que escândalo, os maiores escândalos é dentro da própria mensagem. Isso impede o evangelismo, escandaliza. A gente tem nojo por causa disso. Quando fala de alguém sobre o profeta, até fica, tomara que não vai na internet para que...
Mas quem vem é que tem que ser eleito mesmo, viu, irmãos? E aquela pessoa ali, como eu já falei para vocês, se Jesus Cristo é Deus, que me mate agora. E ele dizendo que era o William Branham. Inclusive a foto dele adorando, a coluna de fogo, o William Branham. E ele morreu ali na hora, no meio das pessoas. 10 minutos após, estava catingando, fedendo tanto, que não deu de levar o cara na casa dele, aquele pastor, e nem mesmo levar na funerária. Cavaram um buraco ali nos pés da mangueira mesmo, enterraram ele, rolaram para dentro. Ah, mas eu não olho só ele. Ele aprendeu de alguém. Esse alguém é culpado ou não é? Aquele alguém, quem sabe, aprendeu de outro, e mais de outro. O juízo de Deus é um juízo completo, irmãos. Ah, fulano morreu porque tanto cigarro. Tá bem, tanto cigarro, sim. Ou fulano morreu de cirrose, tanta bebida. Tá bem. Quem fez a bebida? Quem vendeu, quem comercializou a bebida? O cigarro? Quem plantou o fumo? Quem confeccionou o cigarro? Quem vendeu o cigarro? E quem usou o cigarro? O juízo de Deus, ele pega de ponta a ponta. Não é separadinho. Quer dizer, aquele colega morreu. Mas quem é o culpado? Quem é o culpado? Vamos aqui, senão não chego lá. Nunca. Então, a grande curiosidade é essa terceira puxada. Terceira puxada. Eu vou falar alguma coisa sobre... Porque você pega do irmão Branham sobre essa terceira puxada. Aqui e ali ele fala muitas vezes da terceira puxada. Porque isso aqui foi em 56, mas ele morreu em 65. E quando ele pregou a mensagem, por exemplo, vou citar uma delas, os ungidos dos últimos dias, ele pregou em 65, quer dizer, 9 anos depois. E quando, olha bem, ele estava, Deus mandou ele, e ele foi ali para o oeste. Deus mostrou para ele em Jeffersonville, entende? Aquela explosão que ele pensou que seria a sua morte, mas José estava ao lado, como podia ser isto? E ele chegou na sua casa, a rua estava sendo alargada, derrubaram o portão dele. E ele tinha uma visão muitos anos antes, ele tinha o costume de pôr tudo no caderno dele. E ele viu a casa dele daquela maneira, a rua, e a voz disse, quando isto acontecer, você vai para o oeste. E quando ele pregou aquela mensagem em novembro de 62, qual o título dela? Já eu lembro. Hã? Não. Ele pregou, quando ele teve essa visão, daí ele pregou a mensagem. Bem, irmão, depois eu lembro. Contando sobre ela, em novembro, dia 22 de novembro, por aí. Logo
vários irmãos vieram para ele, irmãos tiveram sonhos, 5 sonhos, todos eles mandando ele ir para o oeste. O irmão Branham, ele era muito minucioso, ele cuidava muito os sinais. E como ele tinha aquela visão também, ele viu que alguma coisa estava por acontecer. Então foi quando ele pregou, no fim de ano, aquela mensagem: senhores, é este o tempo do fim? Ele conta sobre todas estas visões e logo no início do ano ele pôs as coisas dentro do carro dele e dirigiu-se, foi ao Arizona, Tucson. Chegou ali dia 4. Então, creio que dá uns 2, 3 dias de viagem. Então ele foi ao Arizona, ele prometeu aos pastores ali que ele não veio fundar a igreja, mas ele veio ali por uma orientação de Deus. E um dia que, quando ele estava no Cânion Sabino, eu já estive ali algumas vezes. E ele, bem no alto, ele estava orando a Deus, quando uma espada caiu na mão dele. Isso creio que foi em fevereiro. Eu não sei o dia. De 63. E ele, ao olhar aquela espada, e uma voz ribombou por toda parte ali, dizendo: esta é a espada do rei, não de um rei. E a espada, ela representa o quê? A palavra. E ele diz: a espada na mão do cavaleiro. E ele diz que isto é a maior coisa que existe, é revelar a palavra. E algo dentro do coração dele, como uma voz disse: esta é a tua terceira puxada. Se eu não me engano, isso aconteceu dia 17 de fevereiro. Essa é a tua terceira puxada. Então, irmãos, você começa a entender o que é esta terceira puxada. O que é esta terceira puxada? Na mensagem, os ungidos dos últimos dias, ele diz: a primeira, cura. A segunda etapa, profetizando. A terceira etapa, parágrafo 262. Abertura da palavra. A revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Então, a abertura da palavra, preste atenção, ela é a revelação dos mistérios. Entende? Isso aconteceu quando? A revelação dos mistérios. Não é hoje. Alguém dizendo que é hoje a abertura da palavra, amontado em um monte de suposições. A abertura da palavra, ela veio com o profeta. É o profeta, e ele diz que não há coisa maior do que isto. Se alguém chega e diz: ó, é a abertura da palavra, é você profeta? Irmãos, tudo que o profeta tinha que falar, Deus permitiu ele falar e não ficou nada para trás. O que foi mostrado, foi mostrado. Se você não se contenta com isso e acha que é outra coisa, você está em perigo. Porque o que você procura, acha. Olha bem, e recordem que a terceira etapa, quer dizer, puxada, foi a abertura daqueles 7 selos. A abertura da palavra, a abertura do 7º. Não, aqui diz dos 7 selos. Não 7º só. Os 7. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º.
para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Então, o irmão Branham, ele chama os selos de abertura da palavra, como também a revelação dos mistérios, ou a revelação dos selos. Isso é o que ele nos mostra. Então, em outras palavras, você vai entender que a terceira puxada é a mensagem. Mas só dos selos para cá, e aqueles mistérios que foram revelados antes dos selos, o batismo, a deidade. Por isso que o profeta, ele diz, temos os selos, temos as mensagens aí gravadas. Então eu compreendo que é toda a mensagem. Porque assim como a mensagem de cada mensageiro, ele sai do meio de um povo, como veio de entre os pentecostais, e ela prossegue. O que foi 63, com a abertura dos selos? Para mim, 63 é especial. É um ponto de referência, é um ano de referência. Como o profeta disse bem assim, quando Jesus morreu no Calvário, ali terminou a lei. Cumpriu-se, terminou a lei. E quando os selos foram revelados, as denominações morreram ali. Quer dizer, Deus não trata mais com elas. Estão entendendo? Para nós é um ponto de referência, mas isto não anula o que foi revelado antes. A semente da serpente, o próprio profeta nos fala. Quer dizer, temos que englobar todas as revelações. Porque ele chama casamento, divórcio, revelação dos selos, Melquisedeque, revelação dos mistérios, semente da serpente. Quer dizer, coisa que ele pregou antes e que pregou depois. Deus não está nas denominações. É preciso que a pessoa deixe a sua mente expandir um pouco mais, para compreender, para ver como fez Daniel, e depois foi elogiado, desde o dia que você procurou compreender, entender, suas orações foram ouvidas, mas de acordo com as mensagens, de acordo com a palavra, não pisando na palavra. Então, veja, a revelação, a abertura da palavra. Mas isso não pode ser um slogan de um grupo. A abertura veio pelo profeta. E você crê que Deus revelou através do seu profeta tudo que tinha que revelar? Dizer? Eu não creio que Deus deixou coisa aí para que alguém venha. Porque mistérios têm que vir por profetas. Então, cadê esse profeta? Olha, e recordem que a terceira puxada foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Eu quero te fazer uma pergunta. O que é que te tirou das denominações? Foi a abertura da palavra? Foi a revelação? Ou não foi? Quer dizer, o peixe grande, o eleito, é por aí que é pego. E não é uma demonstração pública. Agora você diz, mas irmão Febrônio, vamos aqui. Deixa eu seguir lendo. Agora, há 3 coisas que vamos dizer antes de terminar. 3 coisas, recorde, 3 coisas têm sido cumpridas. 3 coisas estão ante vocês agora. Primeiro, o mundo está em uma condição semelhante a Sodoma. Jesus disse que sucederia. Observe a perversão. Nossas mulheres procurando portar-se como homens, e nossos homens procurando portar-se como mulheres, efeminados,
podres, sujos, vulgares, endemoniados, e não sabe. A Bíblia diz que isso sucederia, e ali é onde está. Segunda coisa, é nesta hora, segundo as Escrituras, que James e Jambres aparecem. Quer dizer, os personificadores. Terceiro lugar, é na mesma hora em que o Filho do Homem há de ser revelado. Há de ser revelado. Parágrafo 269, lendo só partes dele. O profeta, ele diz, deixa eu ler todo. Agora quero que saiba que isto é seguro, e vocês que ouvem esta fita, é possível que vocês tenham pensado hoje que eu estava procurando dizer estas coisas de mim mesmo, sendo que eu estou trazendo esta mensagem. Eu não tenho nada a ver com isto. Por isso, irmão Brana, ele disse para o irmão Green, lembra que eu sou de Kentucky. O irmão Green explica isso, o que ele entendeu. E o profeta disse, eu tenho que falar na primeira pessoa, mas não sou eu. Quer dizer, é Deus que fala. Entende? Às vezes o irmão Brana diz, eu digo isso. Elias também disse, mas não era ele que ia fechar os céus. Daí o profeta diz, mesmo sendo que eu estou trazendo esta mensagem, eu não tenho nada a ver com isso. Somente uma voz, quer dizer, eu sou só uma voz. E minha voz, ainda contrário ao meu melhor modo de pensar, quer dizer, eu tenho que falar. Em outras palavras, eu tenho que falar. Igual tradutor. Eu preferiria ser um que põe armadilhas para apanhar animais, porém é a vontade de meu Pai que declarei. Olha bem. Onde é que eu estou? Eu preferia, porém é a vontade de meu Pai que declarei e me determinei fazer. Quer dizer, não sou eu, mas eu me propus, mesmo contra a minha forma de ver as coisas, falar aquilo que ele disser. Eu não fui aquele que apareceu ali no rio. Eu somente estava ali presente quando ele apareceu. Eu não sou aquele que faz estas coisas e prediz estas coisas que sucedem tão perfeitamente. Eu somente sou um que está perto quando ele o faz. Vocês estão compreendendo? Quer dizer, o irmão Brana vai discernir os segredos do coração, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo. Ele está dizendo, não sou eu só estava perto dele. Olha bem, eu somente fui uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu soube, simplesmente fui o que me rendi por meio do qual ele falou. Não sou eu. Não foi o sétimo anjo, não. Quer dizer, não foi o sétimo mensageiro, né? Ele diz, não. Foi uma manifestação do Filho do Homem. Eu faço uma pergunta. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Não é o irmão Brana, coisíssima nenhuma. Se alguém diz que o irmão Brana é o Filho do Homem, ele está pondo o irmão Brana no lugar de Cristo. Daqui um pouco acende uma velhinha.
para ele. Olha bem, foi a manifestação do Filho do Homem. Há muita diferença entre a vinda física e uma manifestação, que o irmão Branham chama de aparição. Ele diz, é diferente. Por exemplo, uma manifestação, a palavra manifestação e aparição quer dizer a mesma coisa. Dando-se a conhecer. Manifestação, dando-se a conhecer. Aparição, dando-se a conhecer. É a mesma coisa. Nós não usamos a palavra aparição. Usamos mais manifestação. O que é uma manifestação? É uma vinda espiritual. Porque não pode ter uma manifestação se ele não vem espiritualmente. Então não é ele veio. A palavra certa, bíblica, é esta. Ele manifestou, ele, Cristo, manifestou. Por isso nos diz em Lucas 17:30, porventura encontrará fé o Filho do Homem, que é Cristo, quando se manifestar? E através de quem ele manifestou? O irmão Branham está dizendo, foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo. Sua mensagem foi o mistério que Deus desenvolveu. Não é um homem, é Deus. O anjo, falando o sétimo anjo, ele, o mensageiro. O anjo não foi o filho do homem. Aqui, ó. Ele foi o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. É dele que vocês estão se alimentando. Nós alimentamos de quem? Do pão da vida para esse tempo, né? Não estão se alimentando de um homem. Quer dizer, não é de William Branham que alimentamos. Um homem, suas palavras passarão, porém vocês estão se alimentando com a palavra inesgotável do corpo do Filho do Homem. Deus tem se manifestado. Agora, para terminar, irmãos, desculpa, eu vou avançar só mais um minutinho. A terceira puxada, você entende, é a abertura da palavra. A revelação é toda a mensagem. Você não deve desprezar as mensagens antes de 63. Porque foi justamente na década de 50 onde houve a palavra falada. Creio por umas 3 ou 4 vezes. E quando o irmão Branham, ele viu aquela palavra se manifestar, criar esquilos, ressuscitar o peixinho, o que mais? Na casa da irmã Wright. A tempestade já foi no início de 60. A cura da irmã Branham. O irmão Branham, ele percebeu, como um homem zeloso, cuidadoso, ele percebeu que o ministério dele estava mudando. Por isso que Deus permitiu a campanha dele fracassar. E ele ficou devendo $15 mil. Não quer dizer que ficou aberta a conta lá. Os irmãos vieram e cobriram. Mas o irmão Branham disse, essa não é a minha promessa a ele. Eu tenho que pagar esse dinheiro para os irmãos, devolver. Entende? Então vocês observam, o profeta, Deus permitiu a coisa fracassar. Daí o irmão Branham chega até mesmo na mensagem em 59 e pregou novo ministério. Daí ele fala que o novo ministério é o uso dessa palavra falada. É o uso dessa palavra falada. E logo mais vocês vão ver
Quando ele fala sobre terceira puxada, você tem que correr para uma mensagem. Mensagem: olhe sempre para Jesus. Aqui é onde ele fala bem claro o que é, como que é essa terceira puxada. Ele diz assim: agora vou lhes dizer algo, agora que eu ainda não disse. Esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo. Quando é que ele pregou isso? 63. Dezembro de 63. Temos procurado por tanto tempo, por estes muitos anos, 4 ou 5 anos, talvez mais. A terceira puxada foi vindicada agora, e eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é isto. E agora, nunca haverá nenhuma personificação daquilo, porque não pode haver. Agora é na existência. Quer dizer, a terceira puxada é real, é acontecimento. Do que é que ele está falando aqui? Eu vou adiantar. Ele está falando da dinâmica que virá sobre a igreja. Porque dentro daquele quartinho, entrava a pessoa e saía andando. Entrava aqui, saía endireitado lá. Perguntava: o que aconteceu contigo? Não sei. A presença de Deus estava ali. E a luz saiu do irmão Brás, deixou ele e disse: eu te encontrarei lá dentro. Encontrar com quem? O homem em si? Falando da dinâmica? Então, às vezes que foi usado essa palavra falada, aquilo foi como uma amostra para nós. Entende? Aquilo não foi para ele, foi como uma amostra. Por isso que ele disse: o que vocês viram acontecer comigo, quer dizer, o uso dessa palavra, temporariamente, isso virá em plenitude sobre vocês. Então a terceira puxada, ela leva uma puxada dentro da outra. Primeiro o ensino e depois o acontecimento, é na existência. E nós já falamos muito sobre isso aqui. É o acontecimento real, é a dinâmica. É a dinâmica vindo. E eu olho dessa forma, só pela graça de Deus. Porque por merecimento, ninguém merece. Cada dia a gente olha e vê a coisa mais longe da realidade. Mas lembra, a Bíblia diz: se formos infiéis, Ele é fiel. E Deus cumprirá. Não importa quanto Sara duvida, quanto problema, velhice, mochiba ela tenha, Deus fará com que ela renove para ter o filho da promessa. E o filho da promessa é Cristo, hoje a qual vem a igreja. Deixa eu terminar aqui. Vamos terminar. Nunca haverá nenhuma personificação, é na existência. Estou advertindo que em breve, neste tempo agora, isto acabou de acontecer, então isto pode identificar sua presença em vosso meio. Mas isto não será usado de uma grande maneira. Quer dizer, o poder da palavra. Mas a gente tem visto, irmão, aqui, acolá, de vez em quando, isso acontece. Quando é que acontece? A verdade é quando Deus vem e unge a tua fé com aquela fé de Jesus. Você não tem uma sombra de dúvida. Então, isso acontece. Você fala com certeza, não importa se as pessoas estão duvidando ao teu redor. Isso é quando a fé de Jesus encontra com a tua fé e te unge. Deus tem que ter um princípio, por isso que
palavra que ouvimos, ela promove fé. Lembra que uma vez eu vos falei sobre bancos de dados? Você tem que armazenar, para que na hora que precisar tenha onde pegar. E ele diz, mas isto não será usado em grande maneira, até que este conselho comece a apertar. Então, meu filho, enquanto não apertar, não vai vir. Agora não é eu que vou aprontar por aí para começar o aperto. Não, não. Não, não, não. Para que levantar lebre antes da hora? Deixa, que pode demorar mais até esse aperto. Porque na hora do aperto, irmão, é que eu quero ver, não é? E eu gostaria de estar com vocês para ajudar, dizer, irmão, preguei tanto, 30 anos aí, será que você não entendeu nada? Não entendeu nada? Vai ficar agarrado aí no saláriozinho de aposentadoria, R$ 850? Vamos plantar mandioca, que isso não precisa de cartão nem nada. E a gente sente construir um lugar com tanto sacrifício para ficar para besta, né? Mas eu espero que o irmão Daniel, enquanto eu estou aí, estou de olho aberto. Agora, irmão Daniel, cadê você? Está escondido lá dentro? Fica de olho, na hora que vê o movimento acontecendo, pega, tira do nome de igreja. Entende? Eu não gosto de trabalhar para os outros. Isso eu digo a verdade. E fazer teatro lá na nossa igreja, não, não, não. Eu tiraria. Eu faria alguma coisa. Mas o que adianta também, se nós vamos repegar bem mais, né? Mas então que fique para os que ficarem. Quem é que vai querer? Irmã Zélia quer. E quando isso acontecer, olha bem, quando vier o aperto, e o aperto é a lei e as denominações. O irmão Brana diz que na igreja dele vai pôr fechado. E quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, os pentecostais e demais puderam personificar quase toda coisa que se tem feito. Mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente ser manifestado em plenitude de seu poder. Eu vou saltar aqui, parágrafo 41, vou para o 42, lá no final. O terceiro, quer dizer, a terceira puxada é devidamente identificada. Nós sabemos isto, aonde isto está. Então, a terceira puxada está aqui. Ela é o quê? Ela é a própria presença de Deus. E é tão sagrado que não devo dizer muito sobre isto. Lembra do sétimo selo? Como ele me disse no princípio, ele disse, não diga nada sobre isto. Quer dizer, não vai contar, né? Você recorda aquilo atrás? Isto fala por si mesmo. Isto fala por si mesmo. Eu tinha anotado alguma coisa. Quando o irmão Brana, ele disse que ele levaria este segredo para a sepultura. Ele levaria este segredo. Vamos ver. Eu anotei aqui, mas essa letra de doutor, eu ando tremendo muito, sabe? Virou letra de doutor. Este segredo levarei comigo. Isso não deve dar lugar a interpretações particulares. Como?
quer dizer, interpretações particulares, como se o profeta tem que voltar, Então, qual a mensagem que ele diz isso? Mas veja que às vezes ele falou. Mas o profeta, ele disse isso, que ele levaria isso com ele. Por isso ele disse, é tão sagrado que eu não devo fazer. Agora, irmãos, eu sou uma pessoa, desculpa dizer, mas eu não me acho uma pessoa curiosa. Muito curiosa, vamos dizer, muito curiosa. É bom ter um pouco de curiosidade, mas não muito. Se alguém chegar e me disser, olha, tem um segredo para lhe dizer, você vai errar se pensar que eu vou ficar me ardendo para saber. É o seguinte, eu penso assim, se eu preciso, na hora certa, Deus me dará. O que eu não preciso, não vou correr atrás. Entende? Eu vejo dessa forma e descanso nisso aí. Agora, tem pregadores, desculpa a expressão, é igual muitas mulheres, né? Não todas. Ali na sala, você já viu alguém chega no ouvido de alguém, o ouvido vai, estica, parece que é a coisa mais importante. E tem mulher, não só mulher, né? Homens que se ardem, olha, eu tenho um segredo para te contar. Eu tenho um segredo, pronto. O que é, o que não é? E quando revela o segredo, às vezes é tão simples que a pessoa nem não se encanta porque fez uma imaginação alta, né? Logo isso. É igual o batismo em nome de Jesus. Depois que você foi revelado, é tão simples, né? É tão simples. E a pessoa não admite que é a abertura, os trovões, as coisas, as mensagens. Então quer algo diferente, entende? Quer achar chifre em cabeça de égua. Desculpe a minha expressão. E acha. Só ir na mitologia vai encontrar lá, como é aquele bicho, o cavalo que tem um... Unicórnio? É. E acha, nem que seja na mitologia, acha. Mas você deva preocupar com aquilo que você precisa para viver dia após dia. Viver na tua fé. E você pode conhecer todos os mistérios, todas as coisas. Isso não vai te dar estabilidade espiritual, nem descanso espiritual. O que te dá é o Espírito Santo em sua vida. Não queira esconder tuas fraquezas atrás de conhecimentos. Achar porque conhece mais do que aqui, que ali, tem mais, acha que é melhor cristão. Mesmo se seja verdade, quanto mais é dado, mais é exigido. Que tipo de crente você é?